um grupo de empresários anunciou a criação de um instituto sem fins lucrativos com o propósito de fomentar a educação empreendedora no Brasil. O trio é formado por fundadores do Nubank, XP e Stone, que buscam um espaço para conectar líderes, startups e instituições de ensino. Os concorrentes agora estão unidos por uma mesma causa e contaram cada detalhe desse hub ao âncora da CNN, o Rafael Fulanetti. Davi Vélez, fundador do Nubank, Guilherme Benchimol, da XP, André Street, da Stone. Vocês criaram empresas bilionárias do nada, que impactam a vida de milhares de pessoas. E aprenderam muito com isso. Mas o que é mais curioso aqui, antes de falar desse instituto, é que essas empresas em algum momento competem uma com as outras. E eu queria escutar de você, André Street, o que motivou vocês a fazerem isso juntos? Bem, acho que primeiro tem uma mensagem importante aqui, que apesar de ter uma certa concorrência entre as empresas, nós somos amigos, nós nos damos muito bem uns com os outros e aprendemos uns com os outros. Então a gente achou que juntar esses fundadores nessa iniciativa seria uma boa mensagem para que a gente possa concentrar o Instituto em ter a energia toda num lugar só e a gente possa transferir um pouco do conhecimento, do método e da rede de apoio que a gente criou com as nossas empresas. Pegando esse ponto, André, de rede de apoio, Guilherme, queria te perguntar o quanto que você acredita que o empreendedorismo ele pode mudar o país? Pode fazer as pessoas mais engajadas, até politicamente. E eu queria emendar nessa pergunta, a gente está na época da internet, do Instagram, que é uma porção de empreendedor de rede social, mas você vai ver a história do cara, fundou nada, não fez nada, mas está dando curso, palestra, super sucesso. Acho que fazem um trabalho também. E eu queria que você me desse uma observação sobre isso. Vocês estão fazendo isso um pouco, poder colocar empreendedores reais na frente das pessoas e não empreendedores de PowerPoint ou de palco? Tem um dado super interessante, né? O Brasil de 15 anos atrás tinha 6 bilhões de empreendedores, hoje são 25 bilhões de empreendedores, então o Brasil é mais empreendedor na prática. 80% das pessoas no Brasil sonham em empreender. 86%. 80%. Então isso é um dado super relevante. E então tem uma demanda, né? Então a gente construir um instituto sem fins lucrativos que possa ajudar esse empreendedor a ter cada vez mais sucesso, onde quem ensina são empreendedores que tiveram já histórias legais. Eu acho que a gente traz muita praticidade, né? Porque justamente empreendedores que assim como a gente começaram do zero, atravessaram crises, abriram capital, aprenderam a conversar com investidores, a gente consegue trazer um conselho que é muito prático, que muitas vezes um insight transforma a trajetória desse empreendedor que está querendo aprender com a gente. Então é um instituto que vai ajudar através de pessoas que de fato fizeram histórias concretas. Você está na rede social há bastante tempo, te acompanho. Te incomodava às vezes ver pessoas ensinando empreendedorismo sem propriedade? Porque a gente está na época que as pessoas ensinam que tem que gastar dinheiro para poder progredir na vida. Isso te incomodava? Assim, acho que tem muito empreendedor que ensina, que talvez não tenha tanta experiência, mas que ensina coisas legais. E eu acho que isso é positivo anyway, né? Você ter mais gente falando sobre empreendedorismo, mais gente transmitindo melhores práticas e ajudando a transmitir conhecimentos importantes de livros, autores importantes. Mas aqui é diferente. Eu acho que a gente vai trazer, não apenas nós três, mas outros empreendedores que vão ajudar a garantir que a gente tem escala e que a mensagem do Instituto é mais robusta. Você falou sobre gastar dinheiro, etc. Acho que de novo, acho que não tem certo nem errado. Acho que o empreendedor mesmo que está concentrado no seu negócio, ele é sempre mais cauteloso com o dinheiro, né? Porque ele sabe que ele nunca chegou lá, então é importante ele ser reservado, é importante ele ser cuidadoso, porque empreender é sempre... Você está sempre no fio da navalha, né? Se você começar a achar que você chegou lá, eu acho que é o começo do fim, né? Então sempre ser cauteloso e sempre ter muito respeito com o dinheiro, eu acho que é algo super importante. Davi, você não nasceu no Brasil, mas fez sua vida aqui no Brasil. E o Nubank está expandindo para fora do Brasil, entrando no mercado americano, que talvez é um dos mercados mais complexos e competitivos do mundo. O que isso deixa de mensagem para o empreendedor brasileiro que às vezes não acredita que
criar um negócio grande que pode até expandir e romper fronteiras? Bom, eu acho que o Brasil é um país com muita oportunidade e muito grande mesmo. Eu acho que até trazido muito empreendedor de outros países da América Latina e até dos Estados Unidos, porque empreender é resolver problemas grandes. E o Brasil tem problemas grandes. E esse tipo de oportunidades, uma das coisas que a gente aprendeu empreendendo no Brasil é que existe a possibilidade de criar grandes empresas no país, ainda em setores tão regulados como os serviços financeiros, que foram tão concentrados por tanto tempo. E o tamanho do mercado é uma grande oportunidade para qualquer empreendedor. Acho que uma das maiores oportunidades para a gente olhar é impossível construir empresas grandes em mercados pequenos. O Brasil é muito grande. Então, primeiro existe a possibilidade de construir uma grande empresa resolvendo um grande problema no Brasil. E se der certo, se existe essa possibilidade, então tem uma possibilidade de crescer ainda mais fora do Brasil, na América Latina, e até eventualmente pensar ou ter ambições de ir além, que é no caso do banco que a gente está tentando fazer. O Brasil, em algumas áreas, está na frente dos países desenvolvidos. Nos serviços financeiros, o Brasil está 5 anos na frente dos Estados Unidos. Então, o empreendedor brasileiro consegue ver o futuro hoje, o que está acontecendo em PIX. Não é ao contrário, porque o Martin da DA falava que no Brasil você pode ler o jornal do dia seguinte, que as coisas acontecem fora primeiro e depois acontecem aqui, mas em serviços financeiros não. Eu acho que a gente é benchmark para o mundo? Sim, é mesmo. Eu acho que em algumas áreas o Brasil está atrás, ou historicamente a gente tem a sensação de que a gente latino-americano, o Brasil está 5 anos atrás. Em algumas áreas está na frente. E acho que em serviços financeiros especificamente a gente está na frente. Os Estados Unidos ainda está utilizando cheques, né? Dinheiro físico existe lá. Então existe uma oportunidade de os problemas que já foram resolvidos bem no Brasil, resolverem em outros países do mundo. Antes de jogar para todos, é mais fácil empreender fora do Brasil ou dentro do Brasil? É mais fácil, acho que em comparação com os países da América Latina, é mais fácil empreender no Brasil do que muitos dos países da América Latina. Comparando com outros países da América Latina. Sim. Boa resposta. Quem olha para vocês três assim, vê 3 caras de sucesso, bilionários no que fizeram, e ficam pensando assim, esses caras aí nunca passaram dificuldade. E o empreendedor brasileiro, muitas vezes, ele vende o almoço para comprar janta. Vocês já passaram dificuldade? Se sim, me conta uma. Opa! A gente passa dificuldade até hoje. Na verdade, em diversas dimensões, o empreendedor tem dificuldades, adversidades o tempo todo. E a gente criou as nossas empresas passando por diversas dificuldades. Muitas delas nós navegamos juntos. O sistema financeiro brasileiro evoluiu de forma bastante robusta nos últimos 15 a 10 anos e para que a gente pudesse criar as nossas empresas, a gente passou por muitas dificuldades, pode ter certeza. Mesmo empresário grande tem dificuldade, acorda com medo certeza. De dar algum problemão. É verdade, meu irmão? É verdade, é verdade. Acho que a gente tem uma característica em comum, que a gente foi muito resiliente, porque nós começamos as empresas do zero. Então, acho que isso é uma inspiração, assim, é possível abrir capital, é possível crescer e começar do zero, mas é fundamental que você acredite muito no seu sonho, que você tenha muita resiliência, que você se junte a pessoas que te complementam. Então acho que todos nós aqui quase quebramos algumas vezes no começo e é isso. Então, assim, e até hoje a sensação é que a gente não chegou lá, né? Porque se você começar a achar que você chegou lá, é o começo do fim. Então, nunca foi fácil, nunca é fácil e nunca será fácil. Davi, hoje quem olha o Nubank é uma das empresas mais valiosas da América Latina. Teve algum momento que você acordou assim de madrugada e falou, olha, vai dar ruim isso aqui, tô com medo? Muitas vezes, né? Muitas vezes? Muitas vezes. A gente começou com muitas dúvidas, a gente começou com muitos pontos a ser resolvidos. A gente não tinha licenças, a gente tem investidores estrangeiros, a gente não sabia levantar capital para um empreendimento que ia competir com as empresas mais poderosas da América Latina. Para 99% dos investidores, parecia uma história absurda. E muita gente falou pra gente, não vai embora, a gente não tem nenhuma intenção de bancar isso aí. Então, mas o que eu acho que a conclusão que eu deixo é que o Brasil te faz muito resiliente, como o Guilherme falava, e muito ágil, né? As mudanças contínuas do Brasil forçam uma capacidade uma agilidade impressionante, que isso vira uma vantagem competitiva.
Então, de alguma forma, é um ambiente difícil para empreender, mas te faz mais forte, mais resiliente e com uma capacidade de execução muito maior. E nem a diversidade que a gente cresce. É muito bacana quando você empreende e sua empresa impacta a vida de várias pessoas. Vocês lembram algum momento onde vocês viram na prática as empresas que vocês criaram mudando as vidas das pessoas? E me dá algum exemplo disso? Começa agora aqui pelo Davi, porque ele é sempre o último a falar, que a gente está vendo nessa ordem. Nossa, acho que muitas vezes, desde o começo, quando a gente tinha 12 clientes, 20 clientes, 30 clientes, lembrou uma senhora que tinha um barzinho e a gente ia tomar uma cerveja aí pelo trabalho, que gostou desse cartão roxo e pediu a permissão para falar no blog dela, no mídia social, para falar para os seus seguidores que esse cartão roxo funcionava. E ela adorou, não só pela cor, mas pelo fato que ela tinha tentado muitas vezes pedir cartão de crédito para começar seu negócio e todos os bancos tinham falado não para ela. E assim, a gente tinha 30 clientes nesse momento, né? Basicamente era a equipe inicial. E exemplos como esse tem milhões. Hoje a gente tem mais de 110 milhões de clientes no Brasil, quase 60% da população brasileira é cliente. Mas sua primeira digital influencer foi a mulher do barzinho que vocês tomavam. Foi a mulher do barzinho depois do... Exatamente. Então assim, a gente escuta muitas histórias contínuas sobre pessoas que estavam fora do sistema, pessoas que não tinham acesso a crédito para começar um negócio, pessoas que pagaram muitos, não recebiam nenhuma remuneração na sua conta de banco e conseguiram mudar sua vida financeira desse jeito. Guilherme, algum exemplo que você... No caso nosso, a gente olha o setor financeiro através mais do tema de investimentos, né? E eu lembro que no começo, quando a gente começava a falar sobre educação financeira, a gente ensinava através de cursos e etc. Esse impacto de ensinar as pessoas sobre juros compostos, ensinar as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, ajudá-las a se organizar um pouco melhor, de forma que elas consigam levar a sua poupança na direção dos seus sonhos. Quando você começa a mostrar que é possível... Mas me dá um exemplo de uma pessoa que você lembra. Assim, eu me lembro de muita gente... Você já foi assessor? De muita gente que queria comprar a casa própria, que queria mudar de carro, que queria ajudar o filho a viajar, e a gente ajudou a pessoa a estruturar as suas finanças. Então, quando você faz isso e você faz a pessoa enxergar que o sonho dela é possível, aquilo traz uma sensação de estar ajudando, e isso é muito gratificante. E são essas coisas que eu acho que vão dando energia a todos nós. Opa, a gente está ajudando, a gente aprendeu a fazer bem feito e você começa a querer fazer cada vez mais e não para mais. André Street, as maquininhas da Stone mudaram a vida de muitas pessoas? Furla, a gente olha o setor financeiro pela dimensão do comerciante, né? do empreendedor brasileiro, né? São milhões de clientes que são impactados. Quando a gente começou, o mercado era fechado e a Stone foi a primeira empresa independente dos grandes bancos que começou a trabalhar no setor de maquininhas. E a gente tinha uma proposta de valor muito única de ter uma prestação de serviço de excelência. Então, sempre foi a marca da empresa. André, sem enrolação, você lembra aquele pequeno empresário que você... Lembro, muitos. Dá o exemplo do São João, da Dona Maria. Não, o Geraldo Mineiro, por exemplo, que foi um dos nossos primeiros clientes. Assim, ele não conseguia entender as finanças dele. Ele recebia as transações em lote, não conseguia se entender com o que ele recebia das maquininhas de cartão. A maquininha quebrava, ele não conseguia receber uma outra maquininha de volta, a gente conseguia fazer isso para ele no mesmo dia. Então, era um atendimento que era surpreendente e encantador. Depois que a Stone entrou no mercado, a taxa de cartão diminuiu mais de 60%. Margem na veia para os comerciantes. Margem na veia. Então, a gente ofereceu competitividade, um nível de serviço que não existia antes, e principalmente adiantou o recebível dessa turma toda que tinha recebíveis lá na frente, tomava empréstimos caríssimos, e aí a taxa de adiantamento de recebível caiu mais de 70%. André Street. É o que oferece a competição. Pô, que comercial que você fez aí. Não, mas o empreendedor tem que ser comercial. Tem que vender, né? André Street, Guilherme Benchimol, Davi Vélez, uma honra estar aqui com vocês. Muito sucesso para o Instituto, que vai ajudar não só empreendedores, mas vai ajudar o nosso Brasil a ficar cada vez melhor.